Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um Apiadeiro. Hoje, episódio número 4. E vamos começar pelo início, porque é pelo início que as coisas começam. Vai ser uma troca, uma partilha de experiências, de vivências, de ideias. Quer que seja uma conversa. Este episódio tem o apoio do Legumes e Outros Vícios. Como já sabem, e eu não me canso de dizer, é um restaurante de comida saudável, ideal para quem quer praticar uma alimentação saudável, equilibrada, mas ao mesmo tempo variada e saborosa. Podem fazer as vossas encomendas semanais online no site deles, legumeseoutrovicios.pt, vou deixar na descrição do vídeo. Têm opções Zero Carb, Low Carb, Bulk e Extra Bulk. O restaurante está sediado em Coimbra, mas eles entregam em todo o Portugal continental. Podem fazer as vossas encomendas até sexta-feira de cada semana, até às 11h59 da noite, e eles fazem-vos chegar as marmitas na semana seguinte. Já sabem, usem o código NEXTSTOP para um desconto de 20% na primeira encomenda. Posto, feitas as introduções do episódio, estamos aí, domingão, dia 12 de maio. É verdade, o episódio vai sair daqui a umas horas, eu já o estou a gravar bem tarde, 1 da manhã. E vou-vos dar contexto porque é que estou a fazer isto tão tarde. Eu esta semana tirei 3 dias de férias, tirei a quarta, a quinta e a sexta, e acabei por assumir horários de férias. Deitar-me um bocadinho mais tarde, acordar um bocadinho mais tarde, e hoje acordei por volta das 11 da manhã, pensei, bem, está calor, vou até à praia dar um mergulho, e assim foi, peguei na moto, fui até à Costa da Caparica. E quando estava na moto comecei-me a perceber, se calhar não vai estar assim um tão bom dia de praia como eu pensei. Estava muito vento e efetivamente estava. Eu comecei a sentir o vento na ponte 25 de Abril e depois cheguei à praia e confirmou-se, estava um dia bastante ventoso, que também não é incomum na costa. Mas mesmo assim eu acabei por ficar, estendi a toalha, dormi uma cestinha, ainda dei um mergulho no mar, porque eu também, indo à praia, gosto sempre de mergulhar, por muito que a água esteja fria, e assim foi, dei mergulho, só custei entrar, depois acabei por ficar lá um bom tempo. Almocei por lá e vim ao final do dia. E a minha ideia era chegar a casa, tomar um banho e vir gravar isto antes de jantar e antes de fazer o que quer que seja. Só que o que é que acontece? Deu-me aquela moleza de praia, sabem? Cheguei cansadinho, estiquei-me no sofá e pensei, vão ser só aqui 5 minutinhos para descansar as pernas. Acabei por adormecer. E depois, entre jantar, tomar banho e afins, estou a gravar isto à tarde e a más horas. Mas pronto, ainda estou de férias, só recomeço a trabalhar na segunda-feira, portanto ainda está a valer. E portanto, para esta semana o que é que eu pensei abordar aqui no Apiadeiro? Eu ontem lancei uma caixa de perguntas no meu Instagram a pedir-vos sugestões de curiosidades, sugestões de temas para o Apiadeiro, curiosidades que tivessem sobre mim, temas que gostassem que eu abordasse. Pá, e fiquei muito contente com a quantidade de respostas que recebi e com o conteúdo das mesmas. Lançaram-me temas muito interessantes e muito bacanos, que vão dar muito sumo, só que eu recebi muitas e não vou conseguir responder nem a metade, mas vou aproveitar essas mesmas respostas para futuros episódios. Portanto, fiz uma seleção para as perguntas de hoje, para o episódio de hoje, e agradeço-vos imenso desse lado terem contribuído, porque me ajuda, porque como devem calcular, nos 15 dias que separam cada apiadeiro, não acontece assim tanta coisa interessante na minha vida para eu vos trazer aos episódios. Mas antes de ir às perguntas do público... Eu recebi uma mensagem esta semana de uma ouvinte, lancei o episódio da Joana, da Jujuca, no domingo passado, e recebi uma mensagem um dia depois de uma ouvinte que me disse: adoro o facto de deixares os teus convidados levarem a conversa como se sentem confortáveis, mas confesso que gostaria de te ouvir a falar mais. Eu já mencionei isto no Apiadeiro pelo menos uma vez, mas só volto a reforçar que a forma como eu conduzo as conversas no NEXTSTOP é a forma como eu conduzo a conversa na minha vida pessoal, na vida real. E quando eu estou curioso sobre saber algo sobre alguém, eu acabo por ficar muito envolvido na conversa e acabo por estar mais focado na pessoa. E claro que sempre que faz sentido eu trago a minha perspectiva, a minha experiência,
o meu ponto de vista sobre aquele tema, só que nem sempre dá para estar ali exaustivamente a falar sobre mim, porque eu estou efetivamente envolvido no que a pessoa está a dizer. E como também já disse, o intuito do apiadeiro é esse, é poder-vos trazer um bocadinho mais de mim que não dá para, muitas vezes, abordar e explorar no Next Stop, e para manter a consistência semanal de estarem todos os domingos a sair um episódio do podcast. Pronto, assim sendo, eu pensei, ok, tema para esta semana. A Joana falou-nos, partilhou connosco um bocadinho da experiência dela curricular, não é? O que é que ela estudou na faculdade, o facto de ela não ter terminado o curso, e se não sabem isto, deviam saber. E se ficaram curiosos, vão ver o episódio. E eu pensei, olha, já que eu não partilhei o meu percurso, não é? Por que não partilhar no apiadeiro? Portanto, aqui vai disto. Pá, eu fiz escola como toda a gente normal, não é? E no 9º ano fiz testes psicotécnicos. Nem todas as escolas fazem, mas a minha tinha um psicólogo que nos fazia testes psicotécnicos, e aquilo dava 100%, para mim, no meu caso, deu 100% ciências socioeconómicas, como carreira que eu deveria seguir. Estava alinhado com o que eu queria, com o que eu queria fazer. Eu sempre quis gestão desde pequenino, não me perguntem porquê, mas quando me perguntavam, quando eu era pequenino, o que é que eu queria ser, eu nunca respondi que queria ser jogador de futebol, astronauta, bombeiro. Eu sempre disse que queria ser dono de empresas. Coitadinho, sabe de nada, inocentes. Mas assim foi, pronto, a minha ideia sempre foi seguir gestão, e depois no 10º ano acabei por ir para socioeconómicas. Só que o que é que acontece aqui no meu secundário? Eu não terminei socioeconómicas. Eu fiz 2 décimos anos, portanto eu repeti o meu 10º ano, e no meu primeiro 10º ano em socioeconómicas eu estava ali a passar uma fase conturbada da adolescência e decidi que me ia rebeliar. E é isso. Revoltei-me um bocadinho contra a escola e pensei, não me apetece esforçar muito mais para a escola, e não me apetece estudar mais. E assim foi. Eu, embora mantivesse com pouco esforço as boas notas que estava a ter e estava a conseguir ter positiva a tudo, decidi que queria mudar para Humanidades no ano seguinte. Então cancelei as específicas, cancelei Geografia A, Matemática A e Economia. Bem, e se me arrependo desta decisão? Não vale muito a pena se me arrependo ou não, porque já foi, e eu não tenciono repetir o meu secundário, mas depois, se soubesse o que sei hoje, acho que me tinha mantido, tinha feito o esforço. Pronto, mas faz parte da idade, da parvoíce. Enfim, há todo um contexto, mas simplesmente apeteceu armar-me em rebelde. Pronto, e assim foi. No 10º ano mudo de área e mudo também de escola. Fui para a Quinta das Flores. Eu estudei o meu primeiro 10º ano, fiz na Avelar Brutera, em Coimbra. Depois vou para Humanidades na Quinta das Flores. E foi bacana, porque a Quinta das Flores também me deu muita coisa boa. Nomeadamente muitas amizades que fiz e que vou levar para a vida. Nomeadamente o André também. Sei que vocês já estão fartos de ouvir falar do André, mas é isto, ele faz parte da minha vida, não tem como. E nós conhecemos-nos exatamente na Quinta das Flores. Ele veio para a minha turma e depois, por curiosidade, acabámos por fazer um percurso muito, muito juntos até o fim da licenciatura. Depois de nos licenciarmos, então aí é que seguimos caminhos bastante diferentes e temos carreiras completamente diferentes hoje em dia. Mas, para resumir isto muito rápido, nós fizemos o secundário juntos, entramos na faculdade em Coimbra, estudámos turismo com uma especialização em gestão hoteleira. Pronto, no meu caso, eu como disse há pouco, eu sabia que queria gestão. Indo para Humanidades não dá para entrar numa faculdade de gestão, lamento. Portanto, tive que pensar o que é que eu posso fazer, o que é que dentro de Humanidades, o que é que eu posso fazer relacionado com gestão, e pensei turismo, porque temos a vertente da gestão hoteleira. Pronto. E assim foi. Licenciámos-nos em turismo. Depois, no decorrer da licenciatura, nós fizemos Erasmus juntos. Fizemos Erasmus em Itália. Como devem calcular, pronto, foi uma experiência
inacreditável e inesquecível para os dois, porque foi a primeira vez que saímos de Portugal, foi a primeira vez que saímos de Portugal, não em contexto de férias, mas para viver sozinhos num país em que não falávamos o idioma, em que há uma grande dificuldade com o inglês. Os italianos, hoje em dia, claro, e cada vez mais todos os países do mundo falam melhor inglês, mas na altura nós fomos de Erasmus em 2012. Uau! Agora que estou a fazer contas, foi há 12 anos. Lembro-me como se fosse ontem. Pronto, muitas histórias de Erasmus para contar, nomeadamente esta cicatriz, não sei se vocês vão conseguir ver na câmara. Tenho uma cicatriz, pá, eu diria que enorme no meu braço, de uma história bastante engraçada que envolve fugir da polícia em Itália, em que eu me corto. Enfim, toda uma vivência e histórias para contar em Itália. Foi muito fixe. Depois fizemos Erasmus uma segunda vez em Espanha, aí já em contexto de estágio, porque o nosso curso tinha um estágio integrado, e estivemos em... Ambos também fomos para Espanha, para cidades, aí já não estivemos juntos, não vivemos juntos, estivemos em cidades muito próximas, mas separados. Estávamos muito tempo juntos também, mas estávamos separados. Pronto, e aí o que é que acontece? Licenciamos-nos, depois eu venho para Lisboa, o André também veio para Lisboa, ele segue, passado 5, 6 meses, se não me engano, emigra para Londres, onde vive até hoje, e eu por aqui fiquei. As oportunidades foram surgindo, eu depois, a minha primeira experiência de emprego foi numa fintech, ou seja, eu acabei por, isto para vos dar contexto, eu no meu estágio do curso, em que eu estive a estagiar na recepção de um hotel, eu queria gestão hoteleira, portanto fazia sentido eu estar a trabalhar em hotelaria, percebi que não era bem aquela vida que eu queria para mim. E comecei a pensar em rotas de saída. Ok, pronto, já me licenciei, a minha licenciatura é esta, não vou voltar atrás e fazer uma nova licenciatura. O que é que eu posso fazer para encaminhar a minha carreira para onde eu quero? Que tinha mais a ver com gestão de empresas, corporate. Não queria tanto estar ligado à hotelaria, embora os hotéis sejam empresas, mas percebem o que eu quero dizer, o tipo de serviço que se presta. Pronto, eu acabei, a minha primeira experiência de trabalho aqui em Lisboa foi numa fintech, o que foi fixe, porque já era uma coisa que não estava ligada à hotelaria. Nós trabalhávamos com empresas de retalho, o que também me deu muita bagagem e conhecimento sobre o mercado do retalho em Portugal. E depois, pronto, o que é que eu decidi? Ok, eu tenho que tirar um mestrado. Tenho que tirar um mestrado melhor e mais alinhado com aquilo que eu quero fazer. E assim foi, decidi que queria tirar um mestrado em gestão internacional no ISCTE. Candidatei-me. Isto é uma história curiosa, porque eu quando me candidato ao mestrado, e aqui entre eu começar a trabalhar em Lisboa, eu vim em 2015 para Lisboa, mas só comecei o mestrado em 2019, se não me engano. Nestes 4 anos, o que é que eu estive a fazer? Eu já sabia que queria aquele mestrado e já sabia que queria tirar um mestrado, mas eu tive que juntar dinheiro para o pagar, porque a minha família não tinha condições de o fazer. E então eu fui trabalhando, fui amealhando com o objetivo de entrar no mestrado, e assim foi. Quando percebo que tenho o dinheiro disponível para o fazer, candidato-me, e lembro perfeitamente que a lista de admissões ia saindo ao longo do tempo, não era logo, ou seja, eles não comunicavam logo a lista de alunos todos. E sai a primeira lista, e sai a segunda, e pronto, começa a funilar, não é? A primeira lista é maior, a segunda mais pequena, e assim sucessivamente. Eu penso, eu quero estar nesta lista, porque é que eu não estou ainda? Porque eu tinha um bom currículo, tinha boas notas da minha licenciatura, queria perceber porque é que eu não estava a ser selecionado, e então decido ir ao ISCTE, bater à porta do gabinete dos mestrados e pedir para falar com o responsável do meu mestrado. E assim foi, falei. E o curioso é, porque ela até me o admitiu mais tarde, eu nunca teria entrado naquele mestrado se eu não tivesse ido à faculdade naquele dia. Epá, e claro que fiquei contente. E bacana, foi meio que também uma lição para mim mesmo, porque nós, para conseguirmos as coisas, às vezes temos mesmo que aparecer, e eu só queria entender se eles tinham visto a minha candidatura.
Não porque eu estivesse a partir do princípio que ia ser aceito sim ou sim, mas porque eu queria perceber por que razão. Até porque quando eles lançam as listas de admissões não explicam o porquê da pessoa ser selecionada ou não. Eu só queria perceber alguma coisa de errado com a minha candidatura, são as notas, é o quê? Eu só queria mesmo perceber. E depois mais tarde acabei por ser admitido e vim a perceber que, e ela disse-me, olha, foi pela tua atitude de teres vindo que eu percebi que tu querias mesmo que te selecionámos. Pronto, porque há muitos fatores à frente disto que 80% dos alunos da minha turma eram estrangeiros e, como sabem, os estrangeiros pagam mais propinas em Portugal e claro que para uma instituição de ensino isso é mais rentável. Pronto, enfim, há uma panóplia de fatores. Eu não ia ser selecionado, acabei por ser, felizmente, tirei mestrado, depois até acabei por ser delegado de turma, pois é, e acabei por ser um dos melhores alunos também, e pronto, aí sim dá-se o shift da minha carreira, porque me abriu portas para todo um novo mundo de oportunidades alinhados só com aquilo que eu realmente já queria fazer desde quando fui para o meu primeiro 10º ano, que era uma carreira em gestão, em empresas grandes, etc. E pronto, long story short, cortando aqui para o que faço atualmente, já o disse no Apiadeiro 1, o que é que faço? Trabalho numa empresa de jatos privados, e é isto. E entretanto este ano lancei o podcast aqui, o meu projeto pessoal. E estamos aí de resumo da minha carreira e do meu percurso. E passando agora para as perguntas do público. Eu selecionei aqui algumas e começando pela pergunta, pelo tema que a Joana Albuquerque me lançou. Joana, um grande beijinho, até porque a Joana é uma amiga minha que me começou a ouvir porque é amiga do Luigi e acabou por ficar. Portanto, Joana, um beijinho muito grande. E a Joana diz-me assim: trabalhadores independentes versus manter a corrida dos ratos de trabalhar para outrem. Então, como eu já disse aqui desde o início, a minha ambição desde pequenino é trabalhar por conta própria, não é? Pronto, ser dono de empresas implica que tu trabalhes para ti próprio. E acho que, mas isto é um tema interessante e que eu escolhi falar aqui hoje porque eu acho que hoje em dia estamos empreendedorismo é a palavra de ordem. Epá, e nem todos temos que ser empreendedores e nem todos temos que ter uma ideia fantástica e nem todos temos que ser o próximo Elon Musk, Jeff Bezos. Acho que não é por aí. A minha opinião sobre trabalhador independente versus trabalhar para outrem, eu acho que acima de tudo tu tens que fazer aquilo com que te sentes bem. Há pessoas que são muito felizes a trabalhar para outros, não querem ter a responsabilidade de ter uma empresa, os encargos financeiros que isso acarreta, e porque empreender é muito giro, começar um projeto é muito bacana, mas o risco é enorme e a probabilidade de dar errado é muito maior do que dar certo e é uma constante instabilidade, porque tu não sabes quando é que vais conseguir ter retorno financeiro daquela ideia, daquele negócio. Portanto, há muita gente que não quer passar por isso e está tudo bem. Eu trabalho para outrem, sempre trabalhei para outrem, embora tenha o plano de, a médio, longo prazo, trabalhar só para mim. Pronto, mas aí o que é que eu acho, em suma, o que é que eu acho disto? Acho que cada um de nós tem que fazer aquilo com o qual se sente confortável e há muitos tipos de perfis, há muitos perfis de pessoas e todos eles são diferentes. Há pessoas que são mais aversas ao risco, há pessoas que têm mais aptidão e vontade de arriscar, e depois tem tudo a ver com a estrutura, porque isto de empreender é muito giro, mas tu para empreender precisas de dinheiro ou precisas de uma estrutura. Imagina que tu podes viver em casa dos teus pais e os teus pais dizem-te assim: olha filho, eu garanto-te a comida, a roupa e o gasóleo do carro, vai atrás dos teus sonhos, monta a tua empresa. Ok? Se calhar aí essa pessoa já pode começar a montar uma empresa do zero. Depois há outros fatores, mas quem não tem isso, por exemplo, que é o meu caso, eu vim para Lisboa à procura de novas oportunidades. Eu não podia simplesmente viver do ar, viver na rua e começar uma empresa, isso nem seria possível. Portanto, em suma, e voltando aqui a repetir, eu acho que cada um de nós tem que fazer aquilo que funciona para si. No meu caso específico, eu tenho a vontade de ter algo meu a longo prazo, mas isto é um processo. Eu para isso tive que criar uma estrutura, uma estabilidade, não é? Mudei-me de Coimbra, vim para Lisboa, construí tudo o que já conquistei na minha vida a trabalhar para outrem. Um ponto muito positivo sobre trabalhar para outrem é que muitos erros que eu poderia ter cometido
numa empresa minha já cometi na empresa dos outros, portanto o impacto vai ser menor no dia em que eu lançar o meu próprio projeto. E falo-vos pelo podcast. O podcast já me dá algum retorno, felizmente, e contra todas as expectativas que eu tinha. Ao fim de 3 meses já tenho algum retorno, mas está longe de se pagar a si próprio e está longe de me dar retorno. Só que eu vou continuar a fazê-lo. Porquê? Porque tenho a estrutura. Porque hoje em dia trabalho para outrem, que me dá uma estrutura financeira que me permite poder investir naquele que é o meu objetivo e o meu sonho, e aqui estou. A ideia é que um dia isto dê a volta e eu possa viver só do podcast e de outras coisas que eu quero fazer, e aí sim posso começar a trazer outros projetos a bordo que eu tenho muita vontade de concretizar. Portanto, acho que acima de tudo estamos muito naquela geração, e acho que o Covid veio acentuar muito isto, de que todos temos que fazer algo diferente, todos temos que ser CEOs, todos temos que estar... Pá, não, malta, não temos. Há muita gente que tem carreiras brilhantes a trabalhar a vida toda para outros, e há pessoas que têm carreiras brilhantes a trabalhar por si mesmos, e está tudo certo. Porque se pensarmos, nós vamos sempre precisar de pessoas que tenham vontade de trabalhar para outros, porque no dia em que se todos fôssemos empreendedores, o mundo não avançava, porque estaríamos todos a trabalhar no nosso próprio projeto e provavelmente não haveria consumidores para consumir o teu próprio produto, pá, e não tinhas pessoas para formar equipas e alavancar o teu negócio e escalar o teu negócio e por aí vai. Vocês perceberam a ideia? Portanto, esta é a minha opinião. Para ser trabalhador independente é preciso muita coragem e muita consciência, porque é muito mais instável e é muito mais incerto do que trabalhar numa empresa que te garante um salário ao final do mês. Depois aí é ver o que é que pesa mais na tua vida, daquilo que tu podes abdicar mais em prol do quê, e tomares a tua decisão. Mas acho que entre os dois nenhuma está errada. Claro que eu tenho uma preferência, porque isso é um drive pessoal, mas está tudo certo em não ser. E é interessante esta pergunta da Joana, porque eu falo disso no meu próximo episódio com um convidado, ou seja, que vai sair no próximo domingo, com a Lara Muniz. Falamos sobre trabalhar para outros versus trabalhar para nós mesmos, e sobre a questão da estrutura, porque é mesmo preciso estrutura para tu poderes arriscar e poderes ter a coragem de dar o passo em frente. Porque, caso contrário, não acho que seja possível. Se for, por favor, digam-me como é que se faz, porque eu também quero saber. Depois, temos aqui 2 perguntas da Maria João. O que é que querias ser quando eras pequenino? Eu acho que já acabei por responder. Sempre fui um puto... Todos os putos são sonhadores, portanto isso nem vou por aí, isso é um clichê máximo. Mas queria ser dono de empresas. Malta, sou dono de um podcast. Já é um começo. Mas é isso, sempre tive esta vontade de ter algo meu. E para dar, e aqui também no seguimento um bocadinho da pergunta da Joana, sabem que o facto de eu nunca o ter feito também tem vários fatores. Porquê? O que é que me dá gozo na cena? Porque depois também tem muito a ver com o que é que te motiva a ter uma empresa, não é? Há muitas pessoas que o fazem por vontade de poder, porque não se querem adaptar à forma como as outras pessoas querem ou não fazer as coisas. Há pessoas que o fazem. No meu caso, o que é que me faz querer ter um negócio meu? É a cena da construção. A mim o gozo que me dá é ver as coisas a ganharem forma. É eu ter uma ideia, eu ou um conjunto de pessoas termos uma ideia e trabalharmos para que essa ideia aconteça. E depois começamos a ver a ideia a concretizar-se. E claro, com isso, porque nós não vivemos do ar, a dar e a gerar dinheiro. Isso a mim é que me dá gozo, é que me dá tesão. Por exemplo, mas eu não gosto de fazer esta jornada sozinho. Por exemplo, o podcast é meu, o nome, a ideia, o conceito, a forma como eu ia fazer, as cores, o cenário, tudo foi uma ideia minha. Mas eu quis a opinião de certas pessoas que são importantes para mim, que eu achava que iam acrescentar valor, porque eu não quero, eu não tenho gosto de fazer as coisas sozinho. Acho que há uma frase muito conhecida que é if you wanna go faster, go alone. If you wanna go far, go together. Acho que é assim.
Ou seja, se queremos ir mais rápidos, vamos sozinhos, se queremos ir mais longe, vamos acompanhados. E é verdade, porque é da discussão, é da partilha que as coisas ganham mais valor, não é? Porque partimos do pressuposto que a outra pessoa, pontos de vista diferentes, perspectivas diferentes, vão somar, e a coisa acaba, aquilo que tu achas que ia ser uma coisa, acaba por se transformar noutra completamente diferente, mas que acaba por ser melhor. Portanto, esse é o meu gozo, é ter ideias e fazê-las acontecer. E até posso partilhar convosco o podcast. Quando eu tive a ideia de fazer o podcast, eu tive a ideia de o fazer acompanhado. E falei com 2 amigos na altura. Falei com um amigo meu que eu acho... Ele também, entretanto, tem um podcast. Ele tem umas skills de comunicação que eu reconheço imenso, e eu achava que nós os dois conseguiríamos ter uma boa dinâmica para criar um podcast. As nossas ideias não estavam alinhadas, queríamos fazer isto de formas diferentes e tudo certo. Depois acabo por falar com outro amigo meu, e ele acabou por ser sócio temporário no podcast. A ideia era ser 50-50. Ele iria ser, ou seja, ele não iria ser host, eu iria ser host na mesma sozinho, porque o primeiro amigo, a ideia era que ele fosse host comigo. Pronto, dividíamos o painel. Neste caso, seria uma pessoa que entraria na parte da produção do vídeo, mas seria meu sócio a 50-50. Epá, pronto, depois percebemos que a disponibilidade de tempo e não era a mesma. Epá, e eu cheguei a um ponto em que, ok, vou sozinho ou não vou sozinho? E eu decidi ir sozinho. E não me arrependo, e vou continuar, mas mesmo sozinho, eu vou-me alimentando a opinião das outras pessoas. Claro, vou filtrando, não vou fazer uma coisa que não quero, mas eu procuro sempre, mesmo com a Pangera, que é quem me produz o podcast, eu partilho ideias com eles, partilhamos muita coisa, assuntos em que eu sei que eles são experts, produção de vídeo, como é que achas que nós podíamos fazer isto? Olha, eu tive esta ideia, o que é que achas? Eu não tenho vontade disso sozinho, eu tenho vontade de construir coisas acompanhado, porque eu acho que faz mais sentido acompanhado, enquanto não arranjar a pessoa certa, ou a pessoa que queira fazer isto comigo. Vou fazendo sozinho, enquanto tenho essa capacidade, e vou aproveitando o valor que as pessoas que estão ao meu redor vão acrescentando. Pronto, isto para responder à Maria João, o que eu queria ser quando era pequenino. É isto, no fundo acho que resume. E depois ela pergunta-me, livro ou filme preferido? Eu vou dar os dois. É muito difícil escolher só um livro ou um filme. Mas olha, vou-te dar um livro que gostei muito, e até porque ele está aqui a olhar para mim na estante que tenho à minha frente, que é o 1984, do George Orwell. É um livro que, por acaso, tenho que o reler. Já não o leio há muito tempo, mas que lembro-me que mexeu muito com... abanou aqui as minhas estruturas de pensamento em relação à sociedade e àquilo que poderá vir a ser a sociedade do futuro. Portanto, foi um livro que eu gostei muito e é dos meus livros favoritos. E filme preferido? Este então não tenho mesmo resposta, não tenho resposta fechada, é muito difícil dar um filme favorito, mas posso-vos dizer qual foi o que me marcou mais, que foi o Rei Leão. Porque foi o primeiro filme que eu vi que tenho consciência de ter visto. E lembro-me que a história mexeu muito comigo e que eu chorei, e portanto vai ficar o Rei Leão para sempre, o primeiro filme que eu me lembro de ter visto e o que mais me marcou. Depois, a Clara pergunta: o que te levou a ir para o mundo de fitness e como é que isso influencia a tua vida no bom e menos bom sentido, diria. Devem ter faltado caracteres ali na caixinha de perguntas. Olha, Clara, o que me levou a ir para o mundo do fitness até foi um problema de costas. Eu aos 19, 20 anos estava todo empenado das costas e fui ao médico e o médico descobriu que eu tinha uma escoliose até acentuada. Que... fun fact, retirou-me 10 a 15 cm de altura, portanto, bacana, mas acima de tudo estava com, tinha muitas dores de costas, e o que o médico me disse foi: olha, já o teu corpo já desenvolveu, já estás na idade adulta, já não dá para usarmos, porque os miúdos, quando a escoliose é detectada numa idade mais tenra, tipo 10, 12 anos, dá para usar um colete que te corrige e tu ficas com a coluna direita. Pronto, no meu caso, como disse, só foi detectado mais tarde, e então o único caminho seria o reforço muscular. E assim foi, comecei no ginásio para atenuar as minhas dores de coluna,
E acabei por me apaixonar por todo o processo. Pronto, o ginásio hoje em dia é uma terapia para mim. Eu treino por norma de segunda a sábado. E pronto, o que é que traz, o que é que influenciou positivamente na minha vida? Tudo aquilo que nós sabemos que o desporto traz, ou seja, melhora, pronto, a aparência, portanto a autoestima também está lá em cima quando eu treino mais regularmente. Trouxe o facto de eu treinar, faz-me ter vontade de ter objetivos em relação ao corpo, que me faz comer melhor. Isso também tem um impacto muito positivo na minha saúde, não é? Quando vou fazer análises, a forma como me sinto, porque como sempre bem, levo um estilo de vida saudável. E não sei se isto acontece com vocês, mas eu, por exemplo, quando vou de férias uma semana, 15 dias, já não acontece há algum tempo, na verdade, mas quando vou, pá, são férias mesmo, eu não estou preocupado com o treino. Se der, se for para um sítio onde tenha ginásio ou dê para eu fazer uns exercícios, eu faço, mas não estou obcecado com aquilo, muito menos com aquilo que como. E quando nós estamos naquela bola do dia-a-dia de comer mal ou não estar preocupados com a alimentação, eu sinto que mais tendência temos para ir comendo mal. Porque, amanhã começo depois, então vai uma bolacha aqui, vai uma bola de berlim acolá, um pastel de nata ali, pá, enfim, um hambúrguer acolá. E para quem treina e para quem quer levar um estilo de vida saudável, acaba por ser, o efeito bola de neve acaba por ser o mesmo, mas ao contrário. Pronto, portanto, acho que isso é um fator que influencia positivamente a minha vida. E também porque é um momento em que, se eu tiver a ter um dia mau, se eu for treinar, o meu dia passa a ser bom a seguir. Não é que passa a ser bom, mas eu esqueço-me que foi mau o resto do dia. E há meio que um reset. Portanto, foi a razão que me levou aí para o mundo do fitness. Foi mesmo uma questão de saúde, mas acabei por ficar e apaixonar-me aí pelo processo. Mas também, facto menos positivo que tu perguntas, e bem perguntado, uma excelente pergunta, é que acho que não é o caso hoje em dia, mas para quem treina e acho que para quem treina e realmente é motivado pelos resultados que quer atingir, vai-se relacionar com o que eu vou dizer. Acabamos por entrar meio que numa obsessão com os resultados. E, falhar uma refeição vai ter um impacto gigante no dia a seguir, vou ter menos pump ou vou ter menos força. E acabamos por entrar num registro um bocado obsessivo com a alimentação e com o treino. E isso não é fixe, porque muitas das vezes eu já abdiquei, e muitas vezes abdico de ir jantar a meio da semana com um amigo que não vejo há algum tempo, ou de fazer uma coisa mais divertida porque estou obcecado com a cena da alimentação e do treinar. Isso também não é bom, porque se eu for jantar naquela noite com um amigo e formos comer um hambúrguer ou uma chanfana e a beber 2 ou 3 cervejas, o que eu vou tirar daquele momento, o que eu vou ganhar daquela partilha com o meu amigo que não vejo há algum tempo, se calhar vai ter outros impactos positivos que eu não estou a ver naquele momento, não é? Porque se calhar não são tão tangíveis como um pump no braço ou no peito, mas acaba por me fazer bem na mesma, porque eu fui relaxar a cabeça, fui ter um dia diferente, fui sair da rotina, e isso também é importante. Pronto, e quando eu me apercebi disso, tento sempre encaixar dentro das minhas possibilidades este tipo de programas, sendo que à semana eu não tenho muito tempo e não gosto muito de quebrar a rotina de treinos à semana. O que eu faço é, fins de semana, são fins de semana livres, não estou tão preocupado com o número de refeições que faço, não pesa comida, se for preciso comer um hambúrguer como, se for preciso beber um copo bebo. Portanto, na minha perspectiva, isto é tudo claro, a minha perspectiva pessoal, acho que é para quem está aí numa jornada de exercício físico, e curiosamente também a Joana Sequeira menciona isto no nosso episódio anterior, é preciso ter cuidado e haver um equilíbrio. A minha regra, e eu também digo isto no episódio da Joana, mas volto-me a repetir, é tentar fazer a regra 80-20. 80% das vezes eu fazer a coisa certinha, 20% do tempo, ter green card para fazer o que me apetece. E pronto, aqui está a resposta à pergunta da Clara Sobral. A Maria João voltou a fazer uma pergunta, mas isto passou para baixo, que era: o que ainda gostavas de aprender antes de morrer? Há uma coisa que eu quero muito aprender antes de morrer, que é a saltar de paraquedas sozinho. Porque dá para saltar, não sei se sabem, mas dá para saltar, qualquer pessoa que queira saltar de paraquedas, vai a Évora, pelo menos, eu acho que há aqui uma zona de Lisboa que também faz, eu não sei bem onde é que acho que é em Tiros, mas não tenho a certeza, portanto, mas sei que em Évora faz. Vai a um sítio qualquer onde salta de paraquedas
e vai saltar de paraquedas agarrado a um instrutor que tem um curso de paraquedismo, diria, e pronto, te vai acompanhar e tu saltas com essa pessoa. Mas esses instrutores tiveram que passar por um processo de aulas e de vários saltos para conseguir saltar sozinhos. Eles saltam com pessoas, não é? Porque aquilo é uma forma deles capitalizarem o investimento do curso, mas eles também podem fazer saltos sozinhos. Isso era uma coisa que eu gostava muito de aprender a fazer e de concretizar antes de morrer. Não é um objetivo a curto prazo, mas é um objetivo a médio e longo prazo. Portanto, gostei da pergunta e decidi partilhar. O Francisco Castelo, meu colega de mestrado e grande amigo meu, faz 3 perguntas. Francisco, lamento, não te vou responder à segunda, mas vou-te responder à primeira e à terceira. O maior medo. Olhem, por muito clichê que isto pareça, o meu maior medo é mesmo chegar a um dia na vida e olhar para trás e perceber que nem sequer tentei. Pá, por muito clichê que isto seja, por muito vanilla que esta resposta seja, é mesmo o meu maior medo e o que me faz arriscar sempre, ou a maior parte das vezes. E depois, top 3 países favoritos. Este é fácil para mim, não tive que pensar muito. Epá, Brasil em primeiro lugar. Eu sou completamente apaixonado pelo Brasil, pela cultura, pelo país, pelo clima, pelas pessoas. Diria que em segundo lugar, embora conheça pouco, não conheça tão bem como o Brasil, por exemplo, América. Aqui digo que é favorito, mas é uma perspectiva mais curiosa. Eu já estive na América, mas há muitos estados da América que eu não conheço, mas sinto que é um país com que me identifico muito. Epá, e não podia deixar Portugal de fora do top, porque eu gosto muito de Portugal. E para finalizar, o Tiago Mendes Alves diz para eu comentar a festa linda e civilizada do Sporting. Pronto, como eu já mencionei neste podcast, eu não ligo rigorosamente nada a futebol, mas sei que os sportinguistas se portaram muito bem. Os meus parabéns aos sportinguistas por terem vencido o campeonato. E viva o Benfica! Enfim. Mas Tiago, olha, parabéns, mano. Sei que a vitória do Sporting significou muito para ti e para outros sportinguistas, portanto fico contente por ti e por eles. E nós chegámos ao fim aqui do Apiadeiro. Hoje já me estiquei um bocadinho, estamos aí com 36 minutos. Para vos dizer que sai episódio no próximo domingo com a Lara Muniz, que também tem um podcast, que é criadora de conteúdos digitais, que participou num reality show. Pá, posso-vos dizer que eu me surpreendi muito na conversa, no episódio com ela. Acho que está, claro que eu sou sempre enviesado, não é? Vou-vos sempre recomendar a ver, mas acho que está um episódio muito forte. Portanto, vemo-nos no próximo domingo. O próximo Apiadeiro acontecerá daqui a 15 dias. E onde é que eu estarei daqui a 15 dias? Em Ibiza, na despedida de solteiro do André. Vou voar dia 22, regresso dia 26, que será domingo. E então, não haverá episódio de Apiadeiro no domingo, dia 26, como de costume, por razões óbvias. Eu vou estar em Ibiza. O episódio vai ser gravado lá. Eu quero-vos trazer um episódio diferente. Portanto, já que lá vou estar, vou levar aqui o material e filmar um apiadeiro em Ibiza. Portanto, eu não vou ter tempo e provavelmente nem cabeça de estar a editar o episódio e lançar no domingo. Pronto, eu volto no domingo à noite e vou tentar lançar o episódio na segunda-feira, dia 27. E é isto. É isto que eu tenho para vos dizer. Portanto, até à próxima semana, Next Top Campanha com Lara Muniz. Até daqui a 15 dias, 16 dias neste caso, episódio Apiadeiro. E para finalizar, a sugestão musical da semana. Uma vez que o nosso mano Drake está aí a passar um mau bocado, mas eu sou grande fã do Drake, portanto vou dar-lhe aí uma forcinha com uma música dele. Controller do Drake faz-me lembrar um verão que tive, que me traz imensas memórias. É uma música mais old school, não é uma música recente, mas tem uma grande vibe, portanto vão ouvir. Vou deixar também na descrição do vídeo. E é isso, chegámos a fim de mais um episódio. Malta, estamos juntos, um abraço.